Meus irmãos, que Deus seja glorificado nesta manhã e nos ajude a trazer a revelação da sua palavra. Feliz pelos novos irmãos que receberam o batismo e que hoje vão tomar a ceia pela primeira vez. Que Deus os abençoe. A caminhada cristã não é fácil. São lutas, problemas, tentações, mas Jesus disse: eu venci o mundo. E se ele venceu, nós também venceremos. Quem pode dizer glória a Deus por isso? É somente orar, ter uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de culto, porque aqui é o lugar onde Deus se revela para nós, através da palavra. Meus irmãos, nesta noite, nesta manhã, nós faremos uma breve meditação com a ajuda de Deus sobre a transfiguração de Jesus. O que significa a palavra transfigurar? Trans quer dizer passar de um lado para outro. Transfiguração é mudar de figura. Jesus, os irmãos sabem, que ele tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza divina, que é eterna. Antes que houvesse mundo, Jesus já existia. Antes que houvesse mundo, a Bíblia diz: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A Bíblia diz que antes que houvesse qualquer coisa, Jesus, junto com o Pai e o Espírito Santo, já existia. Mas para nos salvar, para salvar a humanidade, ele assumiu a natureza humana. Ele não deixou de ser Deus, mas a divindade dele ficou oculta num véu de carne. Esse véu de carne, ele assumiu no ventre de Maria. A Virgem Maria concebeu Jesus, e do corpo de Maria, foi dada uma carne a Jesus. E o divino ficou 100% divino e, ao mesmo tempo, 100% humano. É um mistério. Pastor, me explique este mistério. Eu não tenho condições de explicar. Porque Paulo disse, na primeira carta a Timóteo 3:16, Paulo disse: grande é este mistério. Falando da encarnação, Paulo disse que o mistério da encarnação é muito grande. Como é que Deus assume a natureza humana e fica sendo Deus e ao mesmo tempo sendo homem? Não temos como explicar. Quando chegarmos no céu, possivelmente o Senhor vai nos explicar. Mas por enquanto, Paulo disse: grande é esse mistério. E meus irmãos, ali no Monte Tabor, alguns estudiosos acreditam que foi no Monte Tabor que Deus me deu a graça de, junto com o pastor Emengardo e com outros pastores e outros irmãos, Deus me deu a graça de estar naquele monte. Ele é um monte que parece um umbigo, aqueles umbigos de menino antigos, né? Quase todo menino antigo tinha um umbigo para fora, né? Pois o Tabor parece um umbigo, aquele monte. E, meus amados irmãos, ali Jesus se transfigurou. Alguém disse que foi no Monte Hermon, mas não tem cabimento. Foi no Monte Tabor. E ali o que foi que aconteceu? Jesus mostrou para Pedro, Tiago e João a sua divindade. Podemos dizer que a casca da carne que Jesus estava, rompeu. E apareceu o Jesus divino. Aleluia! Quando os discípulos olhavam para Jesus, eles viam o Jesus homem. Mas na transfiguração, o véu rasgou-se, a casca se abriu e apareceu o Jesus divino. Glória a Deus. Meus amados irmãos,
Jesus, esse fato é tão importante que Jesus mandou escrever, o Espírito Santo mandou escrever nos 3 evangelhos sinóticos. Escreveu Mateus, escreveu Marcos e escreveu Lucas. Todos 3 escreveram. Foi uma coisa muito importante. Meus amados irmãos, é interessante que antes disso, Jesus passou uma semana sem pregar. Jesus passou uma semana sem fazer milagre. Jesus passou uma semana parado. Glória a Deus. Não pregou, não ensinou, não fez nada. Isso aqui tem uma lição para nós. Significa que às vezes parece que Deus está parado. Eu creio que os discípulos ficaram em agonia, porque eles estavam acostumados a ver Jesus trabalhando. Eles estavam acostumados a ver Jesus pregando. Eles estavam acostumados a ver Jesus ensinando. Eles estavam acostumados a ver Jesus curando, fazendo milagre. E misteriosamente, Jesus passou uma semana sem fazer nada. Não curou, não pregou, não ensinou, não fez milagres. E, meus amados irmãos, 8 dias, vamos ver isso no versículo 28. Por favor, pastor, leia o versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Eu aprendo aqui, irmãos, que Jesus, às vezes, ele para um pouco. Jesus, às vezes, aparentemente está parado nas nossas vidas. Jesus, às vezes, aparentemente, ele passa um período, aqui foram quase 8 dias. Não tem escrito nada que Jesus fez. E eu aprendo que muitas vezes Jesus, ele aparentemente está parado nas nossas vidas. Aparentemente Jesus não está fazendo nada. Mas eu quero dizer aos irmãos que quando ele está em silêncio, quando ele para, é porque ele vai fazer uma obra maior. Aleluia. Quando Jesus parar na sua vida, quando aparente não estiver acontecendo nada em sua vida, fique tranquilo, vem uma bomba do céu. Aleluia, vamos usar esta expressão. Vem uma coisa boa, vem uma coisa grande. Aleluia. Você está lembrado em Apocalipse? A Bíblia diz que houve meia hora de silêncio no céu. Apocalipse capítulo 8, e o versículo 1, diz que houve meia hora de silêncio no céu. Por favor, vamos abrir a Sagrada Escritura. 8 e 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Aleluia. Irmão, meia hora de silêncio no céu é uma eternidade. Não é meia hora do relógio nosso, do nosso relógio. É meia hora de eternidade. Mas só que depois dessa meia hora, aí a Bíblia diz que houve o quê? Versículo 5, por favor. Versículo 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Aleluia. Meia hora de silêncio. Mas depois de meia hora, quando veio forte. Houve vozes, houve trovões, houve relâmpagos e houve terremotos. Se Deus está parado na sua vida, se Deus está em silêncio,
Se aparentemente Jesus não está fazendo nada, é porque daqui a pouco ele vai aparecer, ele vai se manifestar de uma forma gloriosa e extraordinária na sua vida. Aleluia! Antes dele se transfigurar, ele ficou 8 dias parado. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, e ele levou os 3 apóstolos ao monte. Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos apóstolos Jesus tinha? Quem lembra quantos apóstolos 12. Jesus tinha? Jesus tinha 12 apóstolos. Mas ele só levou quem, meus irmãos? 3. Pedro, Tiago e João. O que é isso que eu aprendo aqui também? Eu aprendo que todo mundo é crente. Jesus tem muitas ovelhas. Jesus tem muitos discípulos. Mas ele tem até hoje aqueles que são mais chegados a ele. Aleluia! Tem aqueles que vão com ele. Jesus tem uma tropa de elite. Pastor, e eu posso fazer parte dessa tropa de elite de Jesus? Pode. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus. E ele o quê, meus amados irmãos? Chegará a vós. Glória a Deus. Você pode gozar de uma intimidade de Jesus mais do que outros. Você pode receber revelações. Você pode receber esclarecimentos. Você pode receber algo mais de Deus. Chegue-se a Deus. Leia mais a Bíblia. Compre livros espirituais, não desses livros que tornam o crente rebelde. Tem livro por aí afora, principalmente de americanos, alguns livros, não todos americanos, mas alguns, desigrejados, rebeldes, né? Que em vez da pessoa ficar mais crente, a pessoa se torna um crente rebelde, se torna um crente com a cabeça confusa. Aleluia! Mas leia a Bíblia, leia comentários bíblicos espirituais. Nós temos Matthew Henry, eu não sei se o nome é esse mesmo, pastor Mengarda, quem sabe que fala inglês fluentemente. Nós temos Champlin, nós temos Spurgeon, nós temos Wisberg, nós temos homens que têm compromisso com a palavra. Leia a Bíblia acompanhado com a leitura desses homens. Glória a Deus. E você vai para o monte. Dedique tempo à oração. Dedique tempo à leitura bíblica. Dedique tempo a Deus, ao jejum, à oração. E você vai enxergar coisas com Jesus que os outros que ficaram embaixo não enxergam. Aleluia. Deus tem mistério para te revelar. Deus tem coisa grande. Levou a Pedro, a Tiago e a João, subiram ao quê, irmãos? Subiram ao quê, meus irmãos? Ao monte. Tem que fazer uma escalada. Tem que dedicar tempo. Tem que ser aquele crente que tem uma reserva com Deus, que tem um momento com Deus. Aquele crente dedicado. Aquele crente diferenciado. Aquele crente que é diferente dos demais membros da família. Cadê fulano? Fulano está no WhatsApp. Cadê Beltrano? Está no Facebook. Cadê fulano? Está brincando de videogame. E cadê o crente fulano de tal? Ele está de joelhos com a Bíblia aberta. Aleluia! Glória a Deus nas alturas dos céus. Isso é subir o monte. É escalar o monte. Louvado seja Deus para sempre. Então, irmãos, eles subiram ao monte. E Colossenses 3 e 1, o apóstolo São Paulo, ele nos dá o conselho de subir o monte. Não é um monte, irmãos, um monte de uma serra hoje. De vez em quando tem gente que vai para as serras, vai para os montes, orar no monte. E lá é um fanatismo terrível. E às vezes chega o assaltante, às vezes chega o estuprador. Já aconteceu isso, já, meus amados irmãos? Está 3, 4 irmãs orando no monte e chega o mau elemento. Meu irmão, o monte não é um monte literal para nós hoje. Quando você está no seu quarto trancado, quando você está no seu gabinete trancado, quando você chega na igreja e dobra o seu joelho no seu cantinho, tudo isso é monte. Aleluia!
é monte para nós. Bendito seja Deus, subir o monte. Fala de estar sós com Deus. Fala agora, se você já mora no monte, melhor, glória a Deus. Se você já mora lá numa serra de 800 metros de altura, tá bom demais. Vai orar lá onde você mora. Mas não significa dizer que você tem que ir para uma serra, que você na serra está mais perto de Deus, no monte, não. Perto de Deus, nós estamos no lugar. Jesus disse, quando fores orar, entra no teu quarto e fecha o quê, meus amados irmãos? Tua porta. Você trancado no quarto, orando, você está no monte. Você com a Bíblia aberta, você está no monte. Você de joelho com a Escritura, você está no monte, buscando a Deus e recebendo revelações. O que foi que Paulo disse? Põe em tela, por favor. Capítulo 3, versículo 1. Por favor, pastor, leia. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Amém. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de onde, meus amados irmãos? De cima. De cima, do alto. Aleluia. Todo dia você tem que buscar as coisas do alto. Todo dia você tem que buscar as coisas lá de cima. Glória a Deus, e você vai ser um crente como Pedro, Tiago e João. Os outros não viram, só quem viu Jesus transfigurado, só quem viu a divindade de Jesus foram aqueles que subiram com ele para o monte. Né? Jesus te convida para subir. Todo dia, pastor, quando é todo dia? Uma vigília é um dia especial, um círculo de oração é um dia especial, uma consagração, dia de sábado, é um dia especial, mas você tem que subir o monte com Jesus todos os dias. Você tem que ter um devocional com Deus, senão sua vida espiritual vai fracassar, senão você não vai ter poder para vencer os demônios, para vencer as ciladas, para vencer as tentações. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Teve um homem que não quis subir, foi Ló. Deus mandou Ló para o monte. Ló, quando Deus tirou Ló de Sodoma, Gênesis 19 e 18, quando Deus tirou Ló de Sodoma, Deus mandou Ló para o monte, mas ele não quis subir ao monte. Glória a Deus. Vamos ver Gênesis 19 e 18, por gentileza. Versículo 17, para entendermos melhor. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: assim não, Senhor. Aleluia. Deus disse: Ló, você fuja para o monte. Você escape de Sodoma, mas não fique embaixo. Você escape de Sodoma, mas não fique na planície. Suba para o monte. E o que foi que Ló disse? Veio o versículo. E Ló disse-lhe o que, irmãos? Assim não, Senhor. Para subir para o monte eu não quero, não. Eu quero ser crente agora embaixo. Eu quero ser crente, mas no vale. Eu quero ser crente, mas na planície. Que fala de uma caminhada fácil, né? Qual é mais fácil? Ficar numa planície ou subir ao monte? Qual é mais fácil? Ficar na planície. A vida do monte é aquela vida mais consagrada. Tem crente do monte e tem crente da planície. Tem crente que a vida cristã dele é rasa. A vida cristã dele é superficial. Mas o Senhor disse a Ló: Ló, suba para o monte. Louvado seja Deus. E nesta manhã, Deus está nos convidando para subirmos ao monte, irmãos. Amém. Aleluia. Hoje em dia, irmão, o analfabetismo bíblico é grande. Eu estava lendo ontem uma reportagem do Mensageiro da Paz, que diz, irmão, que está diminuindo consideravelmente, está diminuindo a leitura da Bíblia. Pesquisas mostram que a cada ano que passa, não é só no Brasil, mas nos Estados Unidos e em outros países, e agora depois da pandemia foi pior, o índice de leitores da Bíblia está diminuindo entre os cristãos, consideravelmente. Tem gente que não lê mais a Bíblia, não conhece mais nada da Bíblia, não tem nenhuma intimidade com a Bíblia. Essas pessoas, elas são crentes da planície. Mas o Senhor disse a Ló: sobe para onde, meus amados irmãos? Sobe para onde, meus amados irmãos? Para o monte. Louvado seja o nome de Jesus para sempre e eternamente.
Mas Ló disse: não, senhor, assim não. Deixa eu aqui embaixo. E o que foi que aconteceu com Ló, irmãos? Ele passou numa cidade chamada Zoar. Leia, por favor, o versículo seguinte, por gentileza. Glória a Deus. Põe na tela. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Que bichinho, tão sabidinho, né, irmão? Não, Jeová, eu não vou não para o monte, eu vou ficar aqui por baixo mesmo, porque pode ser que o mal me apanhe. Meu Deus do céu. Crente manhoso. Meus amados irmãos, e o resultado dele o que foi? Ele foi para Zoar. Não vou ler para não tomar tempo. Ele foi para Zoar, uma cidadezinha pequena. Ele disse: Senhor, deixa eu ir para Zoar, porque Zoar é uma cidade pequena. E Deus disse: eu estou mandando você ir para o monte. Você não quer ir para o monte, você vá para Zoar. E sabe o que foi que ele achou lá em Zoar? Um barril de vinho. E ele pegou aquele barril de vinho e levou para a caverna onde ele foi morar. Foi assim ou não foi? E o que foi que as filhas dele fizeram com aquele barril de vinho? O que foi que as filhas dele fizeram, meus irmãos? Embebedaram o pai. Você vê, se ele tivesse ido para o monte, não teria passado em Zoar e não teria pego aquele barril de vinho. Glória a Deus, irmão. Deus quer te revelar mistério, Deus quer revelar segredos a você, mas é preciso que eu e você subamos ao monte, meus amados irmãos. Aleluia. Glória a Deus. E foi Pedro, Tiago e João. Meus amados irmãos, e lá eles viram uma coisa gloriosa. Eles só conheciam Jesus homem. Eles só conheciam Jesus em carne. Eles só conheciam Jesus em pessoa física. Mas ali no monte, Jesus mostrou para eles que Jesus é muito mais do que um homem. Jesus mostrou para eles a sua divindade. Só conhece Jesus mais de perto quem sobe para o monte. Se você não subir para o monte, você vai conhecer Jesus, mas apenas superficialmente. Glória a Deus. Os que ficaram embaixo não viram. Os que ficaram no pé do monte não enxergaram a glória de Jesus, porque lá no monte, a carne de Jesus, ela rasgou no sentido figurado, o véu rasgou e o Cristo divino apareceu. Vamos ver capítulo 9, versículo 29, por favor. Glória a Deus. E estando ele orando, Sim. transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Aleluia. O apóstolo São Mateus, o evangelista, ele diz que o rosto de Jesus ficou mais brilhante do que o sol. Que o rosto de Jesus ficou, olha, mais brilhante do que o sol. Quem é que pode olhar para o sol? Fitar o sol. E Mateus disse que o rosto de Jesus ficou mais brilhante do que o sol. E as suas vestes se tornaram brancas. E Mateus disse, Marcos disse, que as vestes dele se tornaram brancas como a neve. Aleluia! Eu não sei que cor era o manto de Jesus, se era marrom, se era azul, se era vermelho, mas naquela hora o pano natural, o tecido natural desapareceu e apareceu Jesus vestido de glória, Jesus vestido de majestade, o seu rosto brilhando mais do que o sol. A carne desapareceu e apareceu a divindade. Meu irmão, mas só vê isso quem sobe no monte. Quem lê Bíblia, quem ora, quem jejuma, quem busca a Deus, quem dedica tempo a Deus. Louvado seja o seu santo e glorioso nome nesta noite, nesta manhã e para sempre. Glória a Deus. A glória de Jesus apareceu. Jesus mostrou a sua divindade. Jesus rompeu a carne e mostrou a sua divindade para aqueles 3 discípulos, irmãos. E eles nunca mais esqueceram. Nunca mais, irmão, quem tem experiência com Jesus, nunca mais esquece. Crente que não sobe o monte é fácil de se desviar. Crente que não sobe o monte, quando ele vai para a faculdade, o professor engana ele.
Glória a Deus. Quando ele vai para o colégio, o professor engana ele. Quando ele vai e se mistura com os ímpios enganam a ele. Mas se ele foi para o monte, fica uma convicção inabalável. Se ele teve um conhecimento profundo de Cristo, fica uma coisa inabalável que não tem que arranque. Pedro nunca esqueceu disso. Pedro, você vai ver na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, vamos ver, isso não está no script, mas chegou-me agora. Abra a Bíblia, por favor, depois de Hebreus, depois de Tiago, segunda epístola de São Pedro, capítulo, se não me engano, 2, ou é o capítulo 1? Capítulo 1, louvado seja Deus, versículo 16 e 17, segunda de Pedro, tem a primeira Pedro, a segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 17 e 18. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Olha aí, irmão, que coisa linda. Para, fica com a Bíblia aberta. O apóstolo São Pedro já estava velho. Essa carta é a última carta. Ele já estava perto de morrer. Ele estava perto de morrer em Roma quando ele escreveu essa carta. E ele disse: irmãos, nós vos fizemos saber a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo não foi fábula. A nossa fé não está baseada em mito. A nossa fé não está baseada em fábula. Glória a Deus nas alturas dos céus. Pedro já estava velho, Pedro já estava para morrer, já fazia mais de 30 anos, que ele tinha subido o monte com Jesus. E ele disse: meus irmãos, a nossa fé não é fábula, a nossa fé não é mito, a nossa fé não é conversa fiada, a nossa fé não é igual às outras religiões falsas, a nossa fé não é igual às filosofias falsas, não, a nossa fé não é feita de fábulas. Por que Pedro disse isso? Que a fé dele não era de fábula. A fé dele não era baseada em mito. A fé dele não era baseada em tolices. A fé dele não era baseada em filosofias vãs. Por que foi que Pedro disse isso, meus irmãos? Versículo 17. A última parte do 16. Mas nós mesmos, o quê? Vimos a sua majestade. Irmão, ele disse: eu vi. Ele disse: eu vi com Pedro. Ele fala nós, no plural, porque estava ele e mais quem? Estava ele e mais quem no monte naquele dia? Quem estava? Tiago e João. Ele disse: nós mesmos vimos. Não é fábula não, não é conversa fiada não, porque eu estava no monte e eu vi. Nós vimos a sua majestade. Irmão, quem tem experiência com Jesus, quem conversa com Jesus e Jesus conversa com ele, quem tem intimidade com Cristo, nada abala a fé. E Pedro estava para morrer. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por Nero, pelo imperador Nero. Mas ele disse: não adianta, pode me matar, pode fazer o que quiser comigo, mas eu vi há mais de 30 anos, eu vi a sua glória, eu vi a sua majestade. Veja o versículo 17, por favor. Aleluia. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Aleluia. Pedro disse: eu vi a voz. Pedro disse: eu vi quando o rosto dele brilhou. Eu vi quando o rosto dele ficou mais forte do que a luz do sol. Eu vi quando as vestes dele se transformaram brancas como a neve. Eu ouvi quando o Pai bradou do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia, irmãos, que maravilha. Experiência com Deus, convicção espiritual que ninguém arranca. Esses crentes que se desviam porque ouviu uma aula, esses crentes que se desviam porque foi para a faculdade. Ainda ontem eu recebi um vídeo de um apologeta falando da mulher de um pregador famoso chamado Gondim, que hoje
A igreja dele agora é inclusiva, a igreja dele agora é liberal, aceita tudo. E ela dizendo que só foi crente até ir para a faculdade. E quando ela foi para a faculdade, foi fazer psicologia. Quando chegou lá, ela começou a enxergar a Bíblia diferente. Ela começou a enxergar que a Bíblia não é literal. Ela começou a enxergar a Bíblia à luz da sociologia, à luz da psicologia. E hoje a igreja deles aceita tudo, a igreja deles abraça tudo. Louvado seja Deus. Por quê? Porque não esteve no Monte Santo. Se tivesse tido no Monte Santo, se tivesse uma experiência profunda com Deus, se tivesse convicção espiritual, não mudaria. Pode fazer psicologia, pode fazer mestrado, pode fazer doutorado, pode fazer pós-doutorado, sai mais crente do que quando entrou. Faz mestrado, faz doutorado e quando volta mais crente do que o que era, porque ele disse: nós vimos. Nós vimos. Quem já viu alguma coisa de Deus, quem já recebeu alguma coisa de Deus na vida, dê um glória para Jesus, porque se você recebeu, não tem quem abale a sua convicção. Agora, se você é crente que nunca foi no monte, com duas paetadas, quem lembra dessa expressão, paetadas? É uma linguagem nordestina, interiorana e antiga, glória a Deus. Com duas paetadas a fé vai embora. Aleluia! Bendito seja o nome de Deus nesta manhã, igreja. Glorifica o teu Deus. Nós precisamos subir ao monte. Essa geração de jovens, essa geração de adolescentes precisa subir ao monte. E velho também. Tem velho e velha também que está precisando subir no monte. Não é só jovem não, glória a Deus. Tem velho e velha que nunca foi nem no pé da ladeira. Aleluia. Não é só jovem não, só apoio jovem, né? Vamos dar nos velhos também, glória a Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Peça a Deus uma experiência, peça a Deus uma convicção, peça a Deus para você ver a glória de Deus, para Jesus lhe encher do Espírito Santo, para você dizer: não tem quem arranque a minha convicção, porque eu vi, eu contemplei, eu experimentei, eu conheço a Cristo. Cristo para mim não é mito, Cristo para mim não é fábula, a Bíblia para mim não é mito, a Bíblia para mim não é fábula, a Bíblia para mim é uma realidade, a palavra de Deus é uma realidade. Aleluia. E apareceram dois santos. Glória a Deus. Apareceram dois santos. Quem foram os dois santos que apareceram? Por favor, versículo 30. São Lucas, capítulo 9, versículo 30. Louvado seja Deus. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Aleluia. Dois varões apareceram. Jesus trouxe do céu. Alguém disse que quando a pessoa morre acaba tudo. É verdade ou não é? Não, morre, não acaba não. Elias foi arrebatado em corpo, transformado. E Moisés foi morto. Mas para Deus eles estavam mortos ou estavam vivos para Deus? A Bíblia diz no Evangelho de São Mateus 22, que para Deus os mortos estão vivos. Não é morreu, acabou não. Não é morreu, acabou. Morreu, acaba o corpo, mas a alma, ela vai à presença de Deus. O Espírito, ele vai à presença de Deus. E a Bíblia diz, irmão, que apareceram Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Por que não Abraão? Por que não Isaac? Por que não Jacó? Por que não Débora? Por que não Sara? Por que não Rebeca? Por que não Raquel? Porque Deus trouxe, Jesus passou no paraíso e Jesus trouxe Moisés e trouxe Elias. Sabe por quê, irmãos? Porque Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Moisés escreveu o Pentateuco. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia que falavam de Cristo. Não dá tempo de nós mostrarmos Cristo no Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Jesus está ali em símbolo, Jesus está ali em figura, Jesus está ali em profecia, Jesus está ali em analogia, Jesus está ali em parábola. Cada evento do Antigo Testamento representa Jesus. E Elias representa os profetas. Por que apareceram Moisés e Elias? Porque Jesus
é o centro do Velho Testamento. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Tanto que Moisés falou, como que os profetas falaram, foi acerca de Jesus. Lembre-se disso, a Bíblia é um livro cristocêntrico. Jesus disse, em São João 5,39, Jesus disse, examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se eu fosse você, eu gravaria esse versículo. São João 5,39, Jesus disse, examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando apareceu Moisés e Elias, foi para provar para Pedro, Tiago e João e para nós, que aquele Jesus que estava no monte era o prometido pelos profetas. É como que Moisés veio dizer, é ele. É como que Elias veio dizer, é ele. É como se o Antigo Testamento todo estivesse dizendo, é esse o Filho de Deus, é esse o Salvador, é esse o Deus que se fez homem, é esse o prometido, é esse que veio ferir e esmagar a cabeça da serpente, é esse e é esse. Bendito seja Deus. Apareceram conversando com Jesus. Apareceram dialogando com Jesus. Agora interessante, irmãos, que dos 3 evangelistas que narram a transfiguração, só um disse o assunto da conversa. Quem foi? Lucas. Só Lucas esclareceu que conversa era essa que Jesus estava falando com Moisés e Elias. Irmão, eu imagino, irmão, que banquete. Que banquete. Que reunião. Louvado seja Deus. Ah, quem me dera que eu estivesse naquela reunião. Jesus, Moisés e Elias conversando. Falando de quê? Testificando de quê? Qual era o assunto? Qual era o assunto que eles estavam falando? Qual era o assunto principal da palestra de Jesus, Moisés e Elias? Porque Pedro, Tiago e João não falaram nada. Ficaram com sono. Diz que deu um sono. Glória a Deus, deu uma sonolência. Tem crente, irmão, que é devoto de Nossa Senhora da Preguiça. Para as coisas do mundo ele é esperto. É verdade, não é, irmãos? Se der um celular a ele, glória a Deus. Se der um tablet a ele passa a noite acordado. Agora, se dobrar os joelhos, é tiro e queda. Já dorme na hora. Aleluia. 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 E a Bíblia diz, irmão, que Pedro, João e Tiago estavam carregados de sono. Vê o 32, por favor. Vê o 32. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Olha, irmão, isso é velho. Pastor, quando eu estou com insônia, quando eu abro a Bíblia, 2 minutos. Glória a Jesus. Isso é velho, mas é o cão. Isso é o velho cão. Diga, sai-te, diabo, de perto de mim. Aleluia. Vai-te embora, Satanás. Tu não quer que eu veja a glória de Deus. Tu não quer que eu veja as glórias dos céus. Mas vai embora em nome de Jesus. Eu vou me acordar. Vá no banheiro, banhe o rosto e deixa a glória de Deus se manifestar para você adquirir experiências com Deus, irmãos. Aleluia. Qual era o assunto que eles estavam falando, irmãos? Versículo 31, por favor. Elias e Moisés e Jesus. Qual era o assunto que eles estavam falando? Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Aleluia. O assunto era o Calvário. O assunto de Jesus, Moisés e Elias era a crucificação, era a morte de Jesus. Meu irmão, a morte de Jesus é tão importante que já era falada antes dela acontecer. E ela é tão importante que hoje, esse pão e esse vinho, é o quê? É em memória. A morte de Jesus no Calvário, o sacrifício de Jesus na cruz por nós, que nos salva, que nos redime, que nos perdoa, que nos justifica, é tão importante que Jesus disse, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Por isso que você não pode perder a ceia. Você que batizou-se, meu irmão, tem gente que se batiza, toma uma ceia, não vem mais nunca. Meu irmão,
A morte de Jesus é a coisa mais importante, porque foi através do seu sacrifício que nós somos salvos. Nós só somos salvos porque Cristo pagou a nossa dívida. Nós só somos salvos porque Cristo pagou o nosso débito. Nós só somos salvos porque Cristo pagou a minha conta diante de Deus e a sua conta. Por isso que todo mês a gente vem aqui lembrar. Não pode faltar ceia. Porque a morte de Jesus é tão importante que até no Monte Tabor, em vez de eles falarem de outros assuntos, eles falavam da morte de Jesus. Falavam do Calvário, que ia acontecer. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, e o negócio foi tão sério, para encerrar, que desceu a nuvem. A nuvem é a Shekinah. Essa nuvem que desceu aqui não foi uma nuvem feita por gases. Dizem que as nuvens são feitas por gases, não é assim? Onde estão os professores? Está aqui nosso mestre da área dessas coisas. Glória a Deus, mão de Cássio. Meus amados irmãos, não foi uma nuvem de gases. Não foi uma nuvem de gases. Foi uma nuvem sobrenatural. A glória Shekinah, a glória de Deus. A glória que aparecia no tabernáculo. Oh, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Irmão, Deus me deu a oportunidade por 2 vezes de ver essa glória. Uma vez foi em Palmeira dos Índios e outra vez foi aqui no Pinheiro. Vi com os olhos abertos a nuvem branca descendo do céu e enchendo a igreja. E em todas essas 2 vezes o Senhor batizou dezenas no Espírito Santo. Uma vez aqui no Pinheiro, em 1987, 88, 1987, aqui no Pinheiro. E outra vez em Palmeira dos Índios, quando eu era novo convertido, Deus me deu a graça de ver essa nuvem descendo e enchendo a igreja. E nesse dia ninguém pôde fazer mais nada, porque Jesus começou a batizar no Espírito Santo e a revelar dons espirituais na igreja. A nuvem baixou. A nuvem é a presença de Deus. A nuvem é a Shekinah de Deus. A nuvem é a glória de Deus. E essa nuvem precisa descer na igreja. Nós estamos precisando que essa nuvem baixe na igreja outra vez, para que crentes tenham experiências com Deus, como Pedro, Tiago e João tiveram a experiência. A glória de Deus desceu. Versículo 34, por favor. Aleluia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. Veio o que, meus irmãos? Uma nuvem. Essa nuvem não era de gases. Essa nuvem era espiritual. Essa nuvem veio do céu, era Shekinah, era a mesma glória que estava no tabernáculo, era a mesma glória que estava no templo de Jerusalém. Quando Moisés inaugurou o tabernáculo, essa nuvem desceu. Quando Salomão inaugurou o templo, essa nuvem desceu. E quando Jesus foi transfigurado, essa nuvem desceu e envolveu a todos que estavam no monte. Essa nuvem representa o Espírito Santo. Ali na transfiguração estava a Trindade. Essa nuvem representa o Espírito Santo de Deus. Ali veio a Trindade. Jesus transfigurado. A nuvem desceu, que representa a presença do Espírito Santo. Ele é representado por fogo, ele é representado por orvalho, ele é representado por chuva, ele é representado por água, ele é representado por azeite, ele é representado por vento e ele é representado por nuvem. O Espírito Santo disse, eu vou para aquela reunião. Irmão, o culto estava tão gostoso, falando da morte, falando de quê, irmão? Da morte de Jesus. O Espírito Santo disse, eu vou descer. Aí o pai lá do céu disse, eu não vou ficar aqui não. Olha, irmão, um culto onde desceu o pai, desceu o Espírito, estava Jesus, a nuvem desceu, representa o Espírito Santo, e o pai resolveu descer também. Irmão, quem é que aguenta um culto desse, irmãos amados? Um culto onde desce a Trindade. Aleluia. Um culto onde desce a Santíssima Trindade. Desceram as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Jesus transfigurado. A nuvem representa o Espírito Santo. E o pai disse, eu vou descer e vou falar. Eu vou descer e vou falar. Eu vou descer e vou falar.
Aí o Pai desceu na nuvem junto com o Espírito Santo, versículo 35. Aleluia. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ei. Pedro nunca esqueceu disso, irmão. 30 anos depois, Pedro lembra dessa cena e disse: eu vi a glória, eu vi a nuvem e eu ouvi quando o Pai bradou desde o céu: este é meu filho amado. A ele, eu gostaria de ouvir a voz da igreja: a ele, ouvi. Meu irmão, não ouça mais ninguém. Se contradisser a Bíblia, se contradisser a Cristo, se contradisser o Evangelho, se contradisser as palavras de Cristo, não ouça o filósofo, não ouça o teólogo que contradiz a Bíblia, não ouça o filósofo que contradiz a Bíblia, não ouça o historiador que contradiz a Bíblia, não ouça o cientista que contraria a Bíblia, porque o Pai do céu disse: a ele ouvi, a ele ouvi, a ele ouvi. E eu quero ver a mão de quem quer continuar ouvindo a voz de Cristo. Dê glória para Deus nesta manhã e diga: Jesus, eu quero continuar ouvindo a tua voz. São muitas vozes. Vocês vão ver muitas vozes por aí afora. Vocês vão estudar e eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês se tornem mestres. Eu quero que vocês se tornem doutores. Eu quero que vocês se tornem pós-doutores. Louvado seja Deus. Mas dizendo: eu vou ouvir a Jesus. Eu vou ouvir a Jesus. Eu nunca vou abandonar a voz de Jesus. Eu nunca vou abandonar a doutrina de Jesus, porque Jesus é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. E o Pai disse: a ele ouvi, a ele ouvi e a ele ouvi. Eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade, duas, uma de teologia e outra de direito. Glória a Deus, irmãos. E nós ouvimos vozes contrárias. Ouvimos ou não ouvimos, irmãos amados? Ouvimos ou não ouvimos vozes contrárias? Mas eu dou glória a Deus, porque eu entrei escutando Jesus e saí escutando Jesus. E estou escutando Jesus até hoje. Porque o Pai disse: a ele, que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.